uma categoria nova, né, na nossa Olimpíada, é a primeira vez que acontece na Olimpíada essa categoria de negócio de impacto. Então, a minha expectativa é muito grande de ver as propostas, os projetos que vão ser apresentados aqui. Então, agradeço novamente a participação de todos e principalmente da nossa banca. E vamos dar início aos trabalhos. Eu vou estar aqui só realmente assistindo, participando aqui para aprender um pouco com todos vocês. Obrigada, professora Helena. Vamos para a primeira apresentação do dia, a ideia da equipe Duque. Nós somos a Duque, idealizada por universitários cariocas. Nos conhecemos na extensão da faculdade que desenvolve negócios sociais, e lá desempenhamos diversas funções, como gestão de projetos e equipes. Os desafios para assegurar uma educação equitativa e de qualidade são visíveis e foram impulsionados devido à pandemia. Acesso, métodos ultrapassados e falta de desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais dos alunos só aumentam as dificuldades. Diante do objetivo de se promover uma educação de qualidade e de solucionar os problemas relacionados aos métodos convencionais de ensino, surgiu a Duque. A Duque é um negócio de impacto que tem como propósito diminuir as defasagens existentes nos sistemas de ensino pelo país, auxiliando os estudantes em seu processo de aprendizagem por meio de soluções tecnológicas acessíveis baseadas em conceitos de aprendizagem adaptativa. Contamos com uma plataforma online que permitirá a disponibilização dessas ferramentas e hoje já possuímos duas soluções, o DuqueBot e o Monan. O Monan propõe uma experiência de aprendizagem inovadora, multidisciplinar e adaptativa, baseada em fluxos de tomada de decisões que buscam o aprimoramento da capacidade técnica e evolução dos aspectos sociocomportamentais do estudante. Com a utilização de metodologias de gamificação e teoria dos jogos, o estudante estará em contato com assuntos que compõem a grade curricular do ensino médio, imerso em situações e cenários que irão desenvolver habilidades e estimular a curiosidade e o interesse pelo estudo. Já o DuqueBot é um sistema de recomendação de conteúdos idealizado para ser um novo assistente de estudos dos alunos, destinados para estudantes do ensino médio. Esse sistema conta com uma equipe de curadoria especialistas nas disciplinas que selecionam e filtram os melhores conteúdos para serem disponibilizados no DuqueBot. Em apenas 4 meses de atividade, conseguimos desenvolver a primeira versão do DuqueBot, que já conta com mais de 5.000 conteúdos cadastrados em seu banco de dados e está disponível no aplicativo de mensagem Telegram e na própria plataforma da Duque. Todas as soluções geradas na Duque possuem a tecnologia como principal aliada e uma metodologia própria para a idealização desses serviços. Além disso, nossas soluções possuem em sua essência o compromisso da acessibilidade financeira, um programa de curadoria exclusivo e o foco no estudante. A Duque possui diferentes soluções e gera diferentes expectativas de impacto. A curto prazo, pretendemos impactar positivamente a vida de centenas de estudantes com o lançamento da versão final do DuqueBot. A médio e longo prazo, pretendemos dobrar nosso impacto com a consolidação do DuqueBot e o lançamento do nosso segundo produto, o Monan. As soluções da Duque possuem como beneficiados diretos os estudantes do ensino médio e os jovens que estejam se preparando para vestibulares. Indiretos, os professores, instituições de ensino e os familiares desses jovens. E todo esse impacto tem seu potencial de expansão garantido construindo um relacionamento B2B com as instituições, além de podermos alcançar os demais níveis de escolaridade, ampliando nosso campo de atuação. O mercado de atuação da Duque é o setor educacional, que possui seus indicadores bem abaixo de suas metas, como é o caso do IDEB ou evasão escolar. Nesse contexto, surgem as EdTechs, que possuem um crescimento de 17% ao ano e deverá alcançar um faturamento bilionário em 2020, evidenciando o tamanho desse mercado. Com relação à viabilidade financeira, podemos fazer uma análise baseada na estrutura de custos e nossas fontes de receita. Para a estrutura de custos relacionada à tecnologia, há um custo mensal para suportar a operação das diferentes soluções da Duque, estando relacionado ao banco de dados e à hospedagem da aplicação. Além desses custos, a Duque possuirá os custos relacionados a recursos humanos, que hoje atuam de modo voluntário. E se tratando das nossas fontes de receita, a Duque gerará receitas de acordo com cada solução desenvolvida. O Monan possui seu modelo de negócio pautado no modelo de assinatura, somado ao modelo freemium. Além dessa estratégia, esta solução também possui o potencial de comercialização no modelo B2B. Já o DuqueBot utilizará publicidade com divulgação de anúncios na plataforma e será fonte de geração de leads para a Duque. Somado a essas fontes, utilizaremos o modelo de compensação social através de um sistema de subsídio cruzado. Para atrair parceiros para a Duque, temos perspectivas bem positivas sobre os benefícios para ambas as partes. Podemos citar as plataformas tecnológicas como a Google Cloud,
as instituições de ensino, programas de aceleração e incubadoras e as edtechs. Nosso processo de idealização de produtos é desenvolvido por meio de uma metodologia própria inspirada no Design Thinking. Esse processo é constituído de entrevistas e pesquisas e gerou alguns resultados que confirmaram que o problema não está na falta de interesse por aprender, e sim na falta de atrativos capazes de engajar os estudantes. Esse é o jeito Duke de transformar o mundo. Faça parte dessa mudança você também. Eu vou subir um cronômetro agora na tela, pessoal. E a partir do momento que o cronômetro aparecer, 10 minutos com contagem regressiva, os avaliadores podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Pode começar, meninas. Professora Fernanda, professora Dayana. Olá, pessoal, bom dia. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando aqui com vocês, parabenizar todas as startups, mas em especial agora a Duke, né, que é o nosso alvo aí de trabalho. Eu achei muito, muito legal a ideia de vocês, o negócio, né. Eu tenho apenas duas questões, uma é mais uma indicação e outra uma pergunta. A indicação seria que na hora dos diferenciais da Duke, vocês colocassem as funcionalidades em comparação com as de concorrentes, porque a gente sabe que existem diversas startups no Brasil que estão trabalhando na área da educação e estão fazendo um trabalho muito legal. A Geek eu conheço e sei mais ou menos como é que eles atuam, mas acho que poderia trabalhar um pouquinho mais essa parte de funcionalidades para a gente entender de fato qual é o diferencial. E a pergunta seria se vocês já pesquisaram sobre disposição a pagar do mercado para esse tipo de solução. Obrigada. Olá, pessoal. Consegue me ouvir? Tudo bem? Com relação ao mercado, sim. A gente já vem desenvolvendo uma pesquisa de mercado com relação às edtechs, com relação a tecnologias e aplicativos que desenvolvem esse trabalho como educação. Estamos olhando bastante para edtechs do mundo exterior, então muitas edtechs da China, dos Estados Unidos. A Newton, por exemplo, é uma startup chinesa que a gente se inspira bastante, que traz esses conceitos da aprendizagem adaptativa. Então, a gente está, sim, procurando esse benchmarking para até a gente conseguir fazer esse diferencial entre as funções, né, dos aplicativos de uma forma mais assertiva. Obrigada. Olá, bom dia. Sou Sheila Pires. Também quero agradecer a equipe da CEI, da UFG, pelo convite, aí na pessoa da professora Helena, e da Emília e da Ivana. Muito obrigada, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Parabenizar pelo evento e parabenizar todas as equipes, né, que estão aqui nessa reta final, particularmente a Duke, que estamos entrevistando agora. O meu questionamento também é muito na linha do que a Dayana apresentou, era em relação aos diferenciais de vocês em relação aos concorrentes, né? Não consegui assim, ver com muita clareza quais são esses diferenciais, né? Tendo como referência também a Geek, que é o que eu mais conheço nessa área, mas também a gente tem várias outras edtechs, né? Algumas, inclusive, até bem pequenas, assim, na fase ainda inicial, algumas até têm participado de algumas iniciativas das incubadoras, aceleradoras. Então, queria que você pudesse só destacar um pouquinho, assim, o que é esse grande diferencial de vocês em relação ao que já existe hoje, né? Obrigada. Então, não sei se os meninos querem falar também, mas com relação aos nossos diferenciais, a gente tem um programa de curadoria especializado, hoje a gente já... Bom dia. Então, quanto aos diferenciais, né, da Duke, a gente apresentou, né, a nossa... Deu um delayzinho. Vamos lá, pessoal, podem falar. Deu um delay. Vamos lá, pessoal, podem falar. Vamos lá, pessoal, podem falar. Alô, estão ouvindo? Então, eu estava falando, né, mas acho que aqui cortou. Enfim, quanto aos nossos diferenciais, né, a gente apresentou não só a parte sobre aliança à tecnologia, quanto compromisso com essas soluções acessíveis, mas 2 pontos que eu posso destacar. O primeiro seria o nosso programa de curadoria, que nós investimos desde o começo da Duke, em uma equipe especialista de professores ou futuros professores que estão junto com a gente, né? E também o nosso foco no aluno, né? Existem muitas edtechs, startups que trabalham com educação
e que focam basicamente nos conhecimentos técnicos. A Duke, além dos conhecimentos técnicos, a gente também pensa em trabalhar com aspectos sociocomportamentais, que são muito importantes, né? Tanto para a formação pessoal do indivíduo, quanto para a formação profissional. Então, eu posso destacar esses 2 pontos como os grandes pontos, né, diferenciais da Duke em relação a outras empresas. E vale ressaltar que essa dor, desculpa até cortar alguns avaliadores, ela foi validada com as entrevistas que a gente fez, com as pesquisas de campo com os próprios alunos. Então, não é somente eles passarem de ano, eles têm essa preocupação com o futuro deles, mercado de trabalho e essas habilidades que são requisitadas nesse contexto. Pessoal, bom dia. Vamos lá, bom dia. Parabéns a todas as equipes que estão aqui. Vou ser bem breve, porque esse cronômetro está me deixando ansiosa. Então, super parabéns para todo mundo que está aqui. Para a Duke, eu queria fazer a seguinte pergunta. Acho que vocês têm um desafio que vocês têm, o cliente de vocês, quem vai pagar pela solução de vocês são as escolas, né? E depois vocês vão fazer subsídio cruzado com escolas que não têm condições de pagar. Só que o beneficiário de vocês, ele é outro, né? Que são os alunos. Então, eu sei que vocês fizeram algumas pesquisas sobre a importância, né, assim, a validação do problema para entender se os alunos adotariam uma solução como essa, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês tiveram a oportunidade de consultar as escolas, né, porque no fim das contas, vocês vão ter que resolver uma dor do aluno, mas também vão precisar resolver uma dor da escola para ela pagar por esse produto, né. Então, queria só entender se nesse processo vocês conseguiram ouvir os gestores de escolas também, para saber se o produto que vocês estão desenhando está adequado às necessidades que eles identificam. Isso, perfeito. Em relação ao modelo de negócio da Duke, principalmente o Monan, que é uma das soluções da Duke, a gente vai trabalhar no modelo B2B e B2C. Né? No modelo B2B, que foi a pergunta, né, nós temos já mapeados algumas escolas que nós, inclusive, já tivemos como parceiras na etapa de validação de uma das nossas tecnologias, que foi o DukeBot, né, a versão beta do DukeBot. Nós ainda não iniciamos o contato em relação à oferta propriamente dito de nenhuma das soluções da Duke, por questões ainda de estratégias, né, da organização e questões operacionais, né, mas nós já temos mapeadas as escolas que a gente, no primeiro momento, vai oferecer de forma gratuita, tanto os serviços do DukeBot, quanto alguns serviços do Monan, né, o Monan vai funcionar de forma de um modelo de assinatura aliado a um modelo freemium, onde parte dos cases vão estar disponíveis de forma gratuita, para que esse público conheça a ferramenta, conheça os benefícios da ferramenta, e a partir daí, num segundo momento, já alinhado com a metodologia inovadora de ensino, atrativo e adaptativo da Duke, essas escolas estejam muito mais propícias a aceitar nossas soluções, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós mapeamos diversas escolas, principalmente escolas de ponta, né, escolas privadas de ponta, que trabalham com ferramentas, não com ferramentas, mas que dão um valor às habilidades sociocomportamentais, mas infelizmente ainda não é algo difundido em ampla escala nas faculdades, nas escolas privadas. Então, nosso objetivo é levar essa discussão de uma forma bem mais acessível através das nossas soluções. Por isso, nós acreditamos que a aceitação por parte das escolas vai ser muito positiva, e isso se tratando do modelo B2B. Tem pouco tempo, né? O tempo suficiente para parabenizá-los, né, para dizer que foi um trabalho muito bem feito por vocês aí. Mas eu vou na linha da professora Fernanda. Com esse pouco tempo que falta, talvez não dê tempo nem de vocês responder. Mas fica a dica para vocês. Primeiro a gente vende, depois a gente faz. Primeiro a gente valida, depois implementa. Então, quem paga a conta tem que validar primeiro. Caso contrário, vocês vão fazer retrabalho. Tá? Então, validar a necessidade é importante, por meio dos formulários que vocês fizeram. Mas validar que dor e quanto da dor você resolve de quem paga a conta é mais importante ainda. Então, não está claro para mim, e provavelmente a professora Fernanda também não, se vocês fizeram e qual o grau de validação que vocês fizeram com quem paga a conta. Tá? Seja no B2B, seja no B2C. Tá? Então, venda primeiro. Depois você vai lá implementar o que você vendeu. Tá? Então, nem que seja para 5, 3, 4,
mas o inverso é muito perigoso, tá bom? Então, perfeito, só para esse tempo restante, nós já apresentamos o Monan e o Dukebot. O Monan já está em fase de protótipo, o Dukebot está em fase de versão beta, nós já testamos o protótipo. O protótipo do Monan vai ser testado dentro dos próximos dias com alunos do ensino médio. Nós acreditamos que através desse teste, né, vamos coletar feedbacks muito positivos em relação à tecnologia e à experiência que o aluno tem, e a partir daí nós vamos levar essa solução para as escolas, né? Antes de oferecer, a gente tem que ter pelo menos uma ideia consolidada. E o tempo vai acabar, eu não vou conseguir responder. Vamos para a próxima equipe. Eu chamo o Arthur, a Eduarda e a Paula para estarem a postos. Vamos exibir a apresentação. O projeto Ecotec. A Ecotec é um projeto desenvolvido pela equipe de graduandos do curso de Biotecnologia da UFG, que possui experiências alinhadas ao empreendedorismo científico. Com a nossa participação na empresa Junior Biotechnology, percebemos problemas para a execução do serviço de análise microbiológica da água que se relacionam ao alto custo das análises tradicional e à necessidade de laboratórios especializados. Além do problema identificado em nossa empresa, impasses envolvendo a ingestão de água contaminada também está presente em nossa realidade. Imagine a seguinte situação: você e sua família saem para almoçar em um restaurante, se alimentam e tomam bebidas, mas logo ao chegar em casa começam a passar muito mal, com fortes diarreias e vômitos. Ao contactar o restaurante, vocês descobrem que outros clientes também passaram mal ao ingerir a comida. A causa? A água no reservatório do estabelecimento estava contaminada, o que levou ao acúmulo dos micróbios causadores de doenças, afetando a saúde de diversas famílias e a credibilidade do estabelecimento. Essa história, que poderia ser fictícia, ocorre de forma semelhante com cerca de 9.426 pessoas por ano no Brasil. Tais dados impactam diretamente os microempresários e profissionais informais do setor alimentício, os quais veem seu negócio sendo descredibilizado por não terem realizado análise de água. O problema principal identificado é que, apesar de considerarem importante a realização das análises de água, os profissionais possuem dificuldade em custear essas análises que são oferecidas no mercado atualmente. Com o teste Ecotec, essa história poderia ter sido evitada. O teste Ecotec é uma análise de água mais acessível e de fácil execução. A nossa solução envolve o desenvolvimento de um biosensor capaz de identificar a bactéria Escherichia coli e indica se há contaminação por fezes na água. Para que essa análise seja feita, basta mergulhar a fita do papel do Ecotec na água e observar a mudança de cor. Nosso diferencial é referente ao baixo custo do produto e o rápido resultado da análise, diferentemente de análises laboratoriais tradicionais. O manual de execução que acompanha o teste também permite a possibilidade do próprio microempresário realizar a análise sem a necessidade de um profissional capacitado. Dessa forma, permitimos que a análise microbiológica de água seja realizada e que o ODS 6 da ONU seja atingido. O impacto esperado mediante a implementação do teste é primordialmente de longo prazo, visto que dessa forma uma grande parcela do segmento de clientes terá acesso ao produto e, consequentemente, a água utilizada no estabelecimento seja de melhor qualidade após o tratamento. Esperamos também que os profissionais informais e microempresários da área alimentícia sejam impactados diretamente pela solução. Isso se deve ao biosensor Ecotec permitir que tal segmento de clientes realize o teste para que ocorra melhora da qualidade da água. Os consumidores desses produtos também serão impactados, pois terão acesso a produtos de maior qualidade e segurança, evitando doenças e intoxicações. Visando a expansão do biosensor, esperamos desenvolver novas tecnologias, permitindo que haja identificação de outros agentes patogênicos que contaminam a água. Também pretendemos abranger diferentes segmentos de clientes, como agricultores familiares, produtores de merendas escolares, farmácia de manipulação e até as estações de tratamento e distribuição de água. O setor de alimentos é um mercado em crescimento. Isso é comprovado pelo perfil dos brasileiros que gastam 32,8% de seu orçamento de alimentação com alimentos fora de casa. Além disso, há 806.289 empresas de pequeno porte, microempresas e MEIs que trabalham com serviços de alimentação. Esse público valoriza a qualidade de seus produtos e não possui muito orçamento para financiar a análise de alto custo. Portanto, o Ecotec é uma boa alternativa para garantir a qualidade e a credibilidade de seus produtos alimentícios. A nossa fonte de receita é referente à venda dos kits contendo 5 testes Ecotec. Cada kit tem valor unitário de R$ 52,40. Baseado na venda de 100 unidades de kits no período de um mês, chegamos em um fluxo de caixa viável. Além disso, todos os materiais para a construção e envio dos nossos kits são produzidos nacionalmente, o que permite um menor custo do produto. Para a realização do nosso produto, teremos como parceiro a UFG, mais especificamente o IPTESP e a Biotechnology Junior. Também contamos com o apoio de professores para orientações técnicas do produto. Nas pesquisas e buscas realizadas em campo, os microempresários do ramo relataram a baixa frequência,
ou a não realização das análises de água dos estabelecimentos pelo alto preço de custo. Esses empresários ainda declararam que não se sentem seguros quanto à potabilidade da água recebida das estações de tratamento e que o acesso a análises mais baratas seria decisivo para a execução regular dessas análises. No Brasil, cerca de 17 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável. Por isso, há necessidade urgente de que medidas a fim de alterar esse panorama sejam tomadas. Desse modo, o Ecotec possui a missão de revolucionar o acesso e a forma como as análises de água são feitas, impactando diretamente na qualidade da água utilizada pelos microempresários e na saúde da população. A partir do momento que o cronômetro aparecer na tela, os avaliadores fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom, acho que é injusto eu começar de novo, né? Já que o professor Celso ficou sem tempo na última, então, professor, se quiser iniciar. Posso, mas sem problema nenhum, vocês fazem as mesmas perguntas que eu ia fazer, então tá tudo certo. Bom, parabéns também para o time aí, e com certeza trabalhou bastante para chegar nesse objetivo, né, nesse produto, nesse protótipo, na ideia. E eu vou começar pela pergunta da validação, né? Onde vocês validaram? Vocês validaram isso com o B2B, né, com os empresários? Eu vejo também que vocês têm um campo grande dentro de governo, né, vigilância sanitária, acho que é um grande apelo aí também para fazer testes rápidos e depois fazer análises mais detalhadas, uma vez identificado dentro do teste rápido. Eu vou começar pela validação, depois eu faço do custo. Ok, bom dia a todos, né? Bom, então, a nossa validação, devido ao curto tempo e à pandemia, a gente teve uma possibilidade limitada de mas a gente chegou a apresentar com empresários e a gente conversou com eles sobre a regularidade das análises. A maioria relatou que ou já fez uma análise há muito tempo, que eles ainda não realizam as análises por causa do preço e do custo, quanto que isso é custoso para a empresa. Geralmente esses micro têm um baixo orçamento. E a gente acabou descobrindo algo bem legal também, que todos eles declararam ter um receio em relação à potabilidade da água que vem da rede de abastecimento. Ou seja, eles consideraram importante ter acesso a um teste para garantir a qualidade dos produtos e fornecer o melhor alimento para os seus públicos e seu cliente. Ok. Com relação ao custo, qual é o custo de se fazer a análise hoje? Qual o custo que, pelo que eu vi no cálculo de vocês, é R$10 por teste? E como é que a gente poderia baixar esse custo, né? Chegando aí a R$1 no máximo, eu acho que daria uma escala significativa. Sim, hoje, em média, as análises de água laboratoriais, elas são por volta de R$120, mas é bastante, dependendo do tipo da análise. O nosso teste ainda está focado na análise microbiológica da bactéria Escherichia coli, mas um dos nossos propósitos de expansão é identificar outros contaminantes da água também. E em kits semelhantes, esse preço pode chegar à média de R$300. Então, como o nosso teste ele tem um valor de 52, a gente consegue reduzir bastante, chega de 56% o preço das análises laboratoriais e desses kits tradicionais 85%. O custo a gente fez calculando tanto os custos que a gente leva para a gestão empresarial, quanto do próprio teste em si, que como nós não chegamos na fase de protótipo, nós nos baseamos no mapeamento de tecnologias do mercado. E esse custo, apenas o custo técnico do teste, está por volta atualmente de R$23. Mas depois das pesquisas a gente pretende sim conseguir um preço mais acessível para diminuir esse valor. Quando aumenta a escala vai reduzir um pouquinho. A última pergunta para passar para os demais com relação à acurácia, né? Como é que está aí a tabela, né, de confusão aí? Desculpa, professor, eu não entendi a pergunta. A acurácia do teste. Ah, sim, se a eficácia dele para identificar a bactéria, certo? Isso. Então, nós estamos na fase de pesquisa e desenvolvimento do teste, então a gente não passou para a fase de protótipo, então a gente pretende, no futuro próximo, criar esse protótipo para ver mesmo se a aplicabilidade e o diagnóstico da Escherichia coli é realmente eficaz. A gente não chegou nessa fase ainda, mas nossos próximos passos são referentes a esse.
Tá bom, Mas obrigado. complementando a Eduarda, né, nos estudos teóricos a gente encontrou uma detecção de 5 unidades formadoras de colônia da bactéria por mililitro de água. Eu diria que é uma eficácia grande. Ok, pessoal, então eu vou parabenizar vocês também pelo projeto, eu acho que está bem interessante. Eu dei uma rápida pesquisada, assim, na internet e vi que não é algo tão simples, né, de você encontrar um teste rápido, né, vi que tem muitos kits internacionais, o custo realmente é bem mais elevado do que esse que vocês estão propondo, então achei bem interessante. Eu questiono um pouquinho sobre a questão das horas da equipe no orçamento. Eu vi que estava 40 horas mensais, eu não entendi muito bem. Como é que vocês pensaram, assim, em fazer um lote, daí entender como é que esse lote vai se comportar, só para entender um pouquinho essa questão do orçamento de vocês, como que vocês chegaram nesse número que o professor Celso também questionou. Bom, nós consideramos que por causa, nós somos universitários, né, e de abrir a empresa, a gente seria interessante contar com a mão de obra, e a gente fez com base no salário por hora, o cálculo de um funcionário por 40 horas semanais. Mas, após a gente refinar as análises, inclusive a gente pretende começar a empresa a partir do nosso trabalho mesmo, voluntariado, e a partir do momento que a gente conseguir escalar o produto, contar também com a mão de obra para a gente poder preparar os kits, embalar e levar até os clientes. Tá, ok, muito legal. Eu acho que é super importante essa parte do cálculo, porque depois, se a conta não fecha, a gente não consegue gerar impacto, né? E daí, só para finalizar, eu então mencionei, né, que eu fiz essa pesquisa rápida, eu achei bem interessante, né, de ter esses concorrentes mais internacionais, assim, e eu só ressalto a questão do cliente. Acho que vocês têm que pensar muito bem se o restaurante é de fato o cliente para vocês, em função principalmente de legislação, como é que funciona isso, se existe uma cobrança realmente de fato, porque na área agrícola existe. E essa questão da parte, principalmente de teste rápido para agrotóxico, é algo que está muito em alta no exterior, muito em alta. E eu vi que é uma possibilidade futura de vocês, e eu acho que é algo que existe uma demanda até de B2C. Então, eu quero testar, né, algum tipo no alimento que eu estou comprando. Então, acho que isso já é algo que está acontecendo. Então, só deixo aqui essa provocação. Obrigada e parabéns pelo projeto. Aproveitando esse comentário da Dayana, eu queria emendar uma pergunta, que eu acho que a minha pergunta vai nessa direção. Olhando os dados, né, que vocês apresentaram, de acho que 9 mil pessoas que se infectam no Brasil, se a gente considerar que a gente tem 200 milhões de habitantes, é um número relativamente baixo, né? Assim, é muito pouco, Fê, eu pensei. Ele é muito pouco para justificar por que vocês escolheram começar pelos restaurantes. Então, eu fiquei curiosa, porque a gente tem um problema de acesso à água no Brasil que é gravíssimo, né? Especialmente das populações vulneráveis. Então, eu fiquei curiosa para entender por que vocês se apegaram a esse cliente restaurante de cara. Esse dado que nós coletamos de 9 mil é somente uma estimativa. Não são todos os casos que não vão para os hospitais, etc. Então, é somente uma estimativa. E a gente focou nesse segmento de clientes porque a chance de ter uma ingestão por água contaminada que contém coliformes fecais tem uma maior chance nesse segmento de clientes. Então, a gente focou primeiramente nesse segmento, mas a gente tem a noção de que a gente quer expandir o comércio para todo mundo de água que a própria pessoa consome. Então, a gente focou especialmente nesse público porque tem uma alta taxa de ingestão de água contaminada. Eu me sinto bem contemplada com todas as perguntas anteriores, aliás, algumas até que eu ia fazer. Eu só queria tirar uma dúvida aí, um caso de ignorância minha mesmo. Se esse tipo de teste precisa passar por uma aprovação da Anvisa, porque eu sei que a Anvisa é sempre algo que emperra muitos negócios, né, na área de saúde, de alavancarem dentro de um tempo planejado, porque o processo é muito lento. Então, se precisa, e em caso positivo, se você já tem alguma estratégia para isso, para conseguir acelerar esse processo.
O Inmetro, especificadamente, tem um tipo de regularização compulsória. E nas nossas pesquisas, nós encontramos alguns testes semelhantes, não tão parecidos com o nosso, que tinha essa regularização compulsória, mas mesmo não tendo obrigatoriedade, nós pretendemos, sim, buscar a Anvisa ou Inmetro para regularizar o nosso teste e torná-lo mais correto possível dentro do que eles estabelecem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Vamos passar para a próxima apresentação. Eu peço que a equipe Mangaba, a Juliane e a Larissa, estejam a postos. Oi, bom dia. Nós vamos exibir o vídeo e, na sequência, vocês respondem as perguntas, ok? Ok. Bom dia, o nome da nossa equipe é Mangaba e ela é formada por mim, que sou a Juliane, graduanda de Engenharia Florestal e possui experiência no levantamento florístico de espécies do cerrado, manejo de vegetação nativa e beneficiamento de frutos e sementes do cerrado. E pela Larissa, que é graduanda de Engenharia Química e já realizou pesquisa na área de aproveitamento de resíduos industriais e frutos do cerrado no desenvolvimento de etanol. O nosso principal problema seria a degradação e fragmentação do cerrado, que vem acontecendo ano após ano devido às queimadas e ao desmatamento, e a redução na quantidade de embalagens geradas pelas indústrias cosméticas, aliada aos paradigmas de divisão de gênero. A nossa solução seria gerar valor monetário ao bioma cerrado através da produção de cosméticos sólidos. Os nossos cosméticos ainda seriam produzidos focados nas necessidades particulares de cada indivíduo, além da diferenciação entre sexo masculino e feminino. O principal diferencial seria a combinação das questões ambientais com as questões de gênero, além de atender às necessidades específicas de quem vive na região, como altas temperaturas e baixa umidade. Os principais impactos esperados seriam, a médio prazo, conservação da vida terrestre e consumo e produção responsáveis através da extração de ativos de espécies nativas do cerrado e valorização das individualidades de cada consumidor, reduzindo as desigualdades de gênero. A longo prazo, a gente pretende mitigar as mudanças climáticas através da manutenção da floresta em pé. As principais pessoas impactadas seriam todas as que compõem a cadeia de produção, até as vendas, diretamente e indiretamente os seus familiares. As principais instituições seriam as nossas parceiras, como farmácia e lojas de cosméticos, empresas de TI e fornecedores. Em relação à expansão, quanto à extração de ativos, o potencial de expansão seriam todos os estados que possuem fragmentos de cerrado, e em relação à distribuição de cosméticos, seria todo o mercado nacional e internacional devido às exigências mundiais. O mercado pretendido inicialmente seria o mercado de cosméticos goianos, e a gente teria como alvo jovens entre 20 e 35 anos, como demonstrou a nossa pesquisa realizada. Os potenciais concorrentes seriam Natura, Fenty Beauty e Usibol. O tamanho do mercado no contexto do Brasil, o setor de cosméticos é o quarto maior do mundo, e em relação aos cosméticos sólidos, o seu desenvolvimento ainda é inicial, porém, segundo o caderno de tendência do Sebrae, o mercado de cosméticos sólidos seria uma tendência mundial devido à redução da fabricação de embalagens. E em relação aos gastos, a gente fez o total dos gastos do custo de produção, levando em consideração todos esses fatores, somado ao custo para a produção de cada cosmético, shampoo, condicionador e hidratante. Chegamos a um total equivalente a R$ 44.428. Em relação à venda, com os valores determinados, a gente geraria uma receita esperada de R$ 65 mil. E para a arranque inicial do nosso negócio, o principal investidor inicialmente seriam nós mesmos, com um capital de R$ 15 mil, e parcerias como a UFG para utilização de laboratórios e equipamentos com maior valor monetário. Em consequência, com o desenvolvimento do negócio, a gente contaria com créditos rurais, como o FCO Verde, que garante R$ 30 mil para o empreendedor individual. Com relação à validação da nossa
proposta, nós realizamos entrevistas em que, em relação à aceitação dos cosméticos, ficou dividido em relação a homens e mulheres. Quase metade não conhecia os cosméticos sólidos, porém 100% das pessoas usariam. Em relação à divisão de gênero, a maioria classificou como sem importância e apenas 14% classificou em importante devido às particularidades entre femininos e masculinos. Em relação à matéria-prima, 100% das pessoas consideraram importante a origem dos produtos utilizados, porém somente metade verifica de onde eles vêm. E em relação ao pagamento, 100% das pessoas pagariam pelo impacto social e ambiental gerado pela marca. Muito obrigada. Bom, pessoal, parabéns pelo projeto. Muito, muito legal, muito interessante. Eu conheci apenas a Lush, que trabalhava com esses cosméticos sólidos aqui no Brasil, mas eles não estão mais. Algo que eu acho que seria uma questão interessante, só para explicar um pouquinho porque eu não entendi, seria essa divisão de gênero. Porque entre as tendências que eu vejo assim, como consumidora mesmo, especialmente internacionalmente, é no gender, né? É sem gênero os cosméticos, e você tem algum produto que serve para, né? Não existiria essa diferença. Então, eu só queria entender um pouquinho o que vocês pensaram nesse sentido, porque eu acho que essa parte, ela ficou deslocada do projeto. Eu entendo muito, ficou muito mais claro para mim que são cosméticos do cerrado, sólidos, sem embalagem plástica. Quando você colocou a questão do gênero, eu acho que destoou um pouco da proposta. Eu queria entender um pouco qual seria essa ideia de vocês em relação a isso mesmo, exemplificar um pouquinho. Oi, bom dia. Então, a gente atrelou esse conceito a mais justamente a partir dos nossos entrevistados, né? Que a ideia geral seria essa mesmo, de conservar o cerrado e reduzir a quantidade de embalagens produzidas pela indústria cosmética. Aí, algum dos entrevistados falou que seria interessante, em vez da gente produzir cosméticos focados em feminino e masculino, focar só nas particularidades das pessoas. Inclusive, alguns até sugeriram que a gente focasse nas características do nosso estado e do nosso bioma aqui de Goiás, como altas temperaturas e baixa umidade. Aí a gente agregou isso também na proposta. Mas a ideia inicial seria conservar o cerrado mesmo. Tá, muito legal. Acho que essa linha é muito importante, esse foco, assim. Eu acho que tem alguns pessoal que está na banca que também tem um pouco de falar sobre essa questão de gênero e tal, mas parabéns, acho que é bem interessante mesmo o projeto, principalmente essa questão do sólido, né, de não ter essas embalagens plásticas. Obrigada. Eu que agradeço. Olá, pessoal, então me escutam bem? Acho que parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Eu tinha exatamente a mesma dúvida da Dayana com relação a como essa questão de gênero, ela era incluída aí na narrativa, né, dos impactos gerados pelo negócio, e eu acho que deixo como sugestão que talvez vocês foquem mesmo no impacto ambiental, porque fica difícil de compreender, né, para quem... Eu fiquei confusa até para entender qual era o produto, né, eu tive que assistir o vídeo algumas vezes para, de fato, entender, mas foi por conta dessa questão, da inclusão dessa questão de gênero. O que para mim não ficou claro, que eu queria ouvir um pouquinho melhor de vocês, vocês mencionaram, mas quais vão ser os canais de venda e como é que vocês vão chegar no público, né, que valorizaria esse produto, porque quando é uma venda bastante capilarizada, né, você acaba vendendo os produtos que você vende, quando você vende para o consumidor final, você tem que ter canais de venda muito bem estabelecidos, porque você não, é difícil você ter essa escala de venda para um único comprador, né, então eu queria ouvir um pouco melhor, porque quando vocês apresentaram os custos, eu achei custos muito baixos,
né? Porque eu acho que talvez precisaria de investir mais nesses canais para escoar o produto e na própria comercialização, na divulgação, enfim. Eu queria ouvir um pouco melhor. Então, em relação aos canais, quando a gente estava construindo a nossa proposta, inclusive isso era uma dúvida nossa também, se a gente queria ter uma marca própria, né, igual outras indústrias de cosméticos, como a Natura, Avon, Boticário, ou se a gente ia distribuir em supermercado, em farmácia e etc., né, como um produto de higiene. Aí, quando a gente foi entrevistar o nosso consumidor, a metade não conhecia cosmético sólido e a outra metade conhecia. E os que não conheciam sugeriram para a gente distribuir em farmácia, porque essa acessibilidade ao cosmético sólido seria maior. Então, a gente agregou na nossa proposta como canal de distribuição às farmácias. Só complementando a Juliane, mas, assim, a nossa venda principal vai ser online mesmo, sabe? Através de Instagram, de site. Então, a gente pensa em fortalecer bastante esse lado, o lado online mesmo, até porque a gente pode enviar para outros lugares que não seja só aqui mesmo, em Goiânia e Goiás. Bacana. Pessoal, parabéns também pelo trabalho. Eu também fiquei pensando aqui, né, nessa parte dos canais de venda, da parte de divulgação, marketing, né, porque por ser um produto novo, ele carece de um investimento em marketing muito massivo, né, assim, é um tipo de investimento que provavelmente para empresas pequenas, startups, não é possível. Então, me parece que o caminho mais adequado seja trabalhar com white label mesmo, né, trabalhar sem a marca de vocês, vendendo já para uma indústria ou para um atacadista ou para uma empresa que já tem esse canal, para que ela invista em propaganda, ela invista em entrega desse produto, e vocês, na verdade, com o e-commerce apenas como um secundário ali, né? Mas o forte seria realmente, na minha forma de entender, e a minha sugestão para vocês, fazer a parceria com o canal, com quem já tem o canal, né, de divulgação e venda, e vocês fornecendo o produto de acordo com esse canal, né, a região e as características que vocês estão pretendendo aí. Mas sentar na mesa com quem tem o canal é super importante, até mesmo para vocês evoluírem o produto, né, pegarem o feedback e evoluir o produto. Eu acho que tentar fazer toda a cadeia é um erro, porque vocês não vão ter braço para isso, e não vão ter ninguém disposto a investir sem experiência, assim, sem ver em vocês a experiência para fazer isso. Então, a melhor parte da história é a parceria. Senta com quem já tem parte da cadeia, boa parte da cadeia, inclusive as indústrias, né, inclusive as indústrias, que vocês vão dar, na verdade, a fórmula. A produção não precisa ser vocês que vão fazer. Então, inclusive a parte da produção, eu acho que tem que fazer parcerias e precificar melhor isso aí. Está muito equivocada a precificação disso aí. Nessa mesma linha do Celso, acho que como uma dica para vocês também é de buscar parcerias, né, com as indústrias já consolidadas, que já têm um mercado bastante definido, mas vocês focarem muito naqueles segmentos que olham para essa questão da sustentabilidade ambiental com muita ênfase, né, em produtos biodegradáveis, etc. Porque uma coisa que o Celso falou está certo, é um produto novo, para um mercado muito novo ainda. Então, há uma certa resistência por um desconhecimento ainda das pessoas em relação ao produto, né? E aí, como uma dica também, voltando àquela questão do gênero, que também me gerou muita dúvida, eu acho que é a forma de vocês apresentarem, porque eu tive que olhar o vídeo algumas vezes, até que eu encontrei a palavrinha lá, a gênero, aí que eu entendi que, na verdade, vocês não estavam querendo fazer diferenciação de gênero, mas fazer produtos único para todos os gêneros, né? Mas a forma como apresentou acabou gerando aquela dúvida. Então, só isso daí também. Tira isso, né? Não dá ênfase nisso, dá ênfase no que é o produto de vocês, que é valorização do cerrado. Ok, obrigada pela dica.
nossa intenção mesmo, como a Juliane falou, era não incluir, mas como houve muita demanda nas perguntas sobre isso, aí a gente acabou incluindo, mas realmente, talvez a gente pudesse ter deixado mais claro mesmo nos slides. Mas acho que foi por falta de tempo, porque no que a gente entregou primeiro escrito, estava mais explicado, sabe? Eu acho que a gente não soube gerir o tempo do slides, talvez. Gente, só talvez aproveitando esses últimos segundinhos, dizer que o produto de vocês é um produto bem legal, e de fato é um mercado pouquíssimo explorado no Brasil. Isso traz desafios para a exploração do mercado, mas também traz bastante potencial, né? Então, acho que só queria reforçar eu acho que esse aspecto, acho que bacana de tem que construir esse mercado mesmo, sabe? Então, tem que pensar nos melhores caminhos para isso. Sim, verdade. É um mercado bem novo mesmo. Mas as dicas aqui foram bem importantes. Fim de tempo, pessoal. Muito obrigada. Vamos passar agora para Pedra Angular. Esther, Jerônimo, Neuriele e Thiago. Olá, nós somos o projeto Pedra Angular, composto por Esther, Neuriele, Jerônimo e Thiago. A principal problemática é a falta de um emprego digno para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Em nossas pesquisas, vemos que a população vive abaixo da linha da pobreza apenas na cidade de Goiânia, são 353 moradores de rua e outras 465 pessoas em situação. O aumento do desemprego está diretamente relacionado ao aumento da população em situação de rua. A SEMAS diz que a quantidade de pessoas que vivem nas ruas aumentou muito nos últimos anos. Juntamente com essa problemática, vem a falta de educação e capacitação dessa população, que acaba quase anulando suas chances de conseguir um emprego, e assim uma fonte de renda estável para que possa mudar de vida e viver com maior dignidade. Além disso, o mercado de construção civil apresenta grande falta de trabalhadores qualificados nessas áreas, fazendo com que a capacitação dessa população ajude tanto um lado quanto o outro. A escassez de profissionais qualificados é um dos principais fatores que afetam a empregabilidade no Brasil, sendo uma das maiores preocupações das empresas. Nosso projeto visa solucionar essas problemáticas oferecendo um curso de capacitação gratuito na área de construção civil para essa população em situação vulnerável. Além disso, haveria uma plataforma para registro de nossos alunos capacitados com um certificado de acordo com seu nível no curso, onde eles poderiam ser contratados para realizarem os acabamentos de tornós. A plataforma também ofereceria um canal para a relação de serviços, classificando sua qualidade, podendo abrir também protocolo de reclamações, onde poderiam solucionar quaisquer problemas ocorridos no serviço. Essas ações seriam viabilizadas por meio de parcerias com ONGs e construtoras, as ONGs fornecendo ajuda para a população vulnerável com abrigação, reabilitação e documentação dessas pessoas, e as construtoras ajudariam contratando nosso serviço com regularidade. A nossa solução se diferenciaria da maioria de atividades realizadas atualmente, que são de organizações que contam com doações ou ajuda do Estado para funcionar, enquanto nossa empresa possuiria uma receita própria serial sustentável. Tanto as atividades voluntárias quanto as governamentais que existem atualmente apresentam um grande número de reclamações da população por não fornecerem o serviço da maneira que divulgam. Nossa proposta é que tudo seja entregue com a maior qualidade possível, apresentando paredes certificados para professores e seus alunos. Nossos clientes, além de estar adquirindo uma mão de obra de excelente qualidade, estarão fazendo a diferença na vida desses trabalhadores. A criação de nossa plataforma permitirá o aumento da empregabilidade desta população, facilitará a comunicação do cliente-fornecedor e permitirá uma solução rápida e eficiente de qualquer problema ou entrevista ocorrido com algum de nossos clientes. O impacto esperado é de médio a longo prazo, pois para que seja observado uma mudança na qualidade de vida e empregabilidade dessa população, será necessário primeiro completar pelo menos o nível básico do curso, com duração de 1 mês, e ser contratado. E somente depois de alguns meses de serviço estável, começará a ter condições de fazer alterações em sua condição de vida e moradia. O perfil da população que poderá ser impactada pela solução seria a população em estado de vulnerabilidade, que moram na rua ou estão em situação de rua, desempregados em pobreza extrema que desejam mudar de vida, conseguir um emprego digno e melhorar suas condições financeiras. Além delas, as pessoas em seu redor podem também ser impactadas, ao tomar conhecimento da empresa ou usufruir da mudança de seus familiares. A empresa apresenta grande possibilidade de expansão se for bem sucedida. Com o tempo, mais pessoas vão tomar conhecimento da empresa e de sua reputação, fazendo com que ela possa crescer monetariamente e fisicamente, podendo ajudar várias regiões do estado e do país, trazendo assim um impacto a nível nacional para a elevação da qualidade da vida da população vulnerável. O mercado pretendido é o da construção civil, que envolve consultores e pessoas físicas que realizam pequenas obras. A construção civil é responsável por movimentar mais de 70 setores da economia e representa 6,2% do PIB brasileiro, segundo o FIBRA. Apesar dos altos e baixos da economia, o impacto da construção civil, tanto no PIB quanto na geração de empregos, é muito grande. Segundo o Estadão, em 2019, a construção civil representava 6,7 milhões de postos de trabalho.
isso era equivalente a 7,3% de todos os empregos no Brasil. Por conta disso, a construção civil em geral exerce um papel social. No entanto, ainda temos que evoluir no sentido de possibilitar de desenvolvimento profissional dentro deste contexto. Uma vez estruturada a empresa, nós teremos uma série de custos, tanto de manutenção da empresa, pagamento de funcionários, parcerias e manutenção do curso. Os custos mais representativos são de pagamento de funcionários, prestadores de serviço para empresas, professores, orientadores, representando quase 85% da nossa folha de pagamento. Um investimento basicamente voltado para o desenvolvimento de recursos humanos e capacitação de profissionais. O custo mensal da operação gira em torno de R$240 mil. Os potenciais parceiros seriam ONGs focados em ajudar a população vulnerável, empresas de construção civil que desejam serviços de qualidade e causar impacto na sociedade, instituições de ensino voltadas para a capacitação na construção civil, empresas de TI para criar plataforma. A taxa de desemprego da população brasileira ativa chegou a 3,8% em 2020. Em entrevistas realizadas com grupos como a Pastoral de Boa e a Comunidade Vicinal, obtivemos respostas que confirmam que uma grande parcela da população em situação vulnerável deseja encontrar um emprego e mudar de vida. Em pesquisas realizadas com funcionários de consultoras como as que trabalham no projeto Minha Casa Minha Vida e com conhecidos que estão realizando reformas atualmente, foi possível concluir que a grande demanda desse setor é por funcionários capacitados que estejam disponíveis por um preço baixo e competitivo. Com isso, verificamos que nosso projeto tem demanda e é viável. Para fazer perguntas. Bom, eu queria parabenizar o grupo aí, né, especialmente pelo problema que está sendo abordado, problema extremamente relevante. Né? Eu tenho algumas experiências nessa linha, tá? Tanto na formação técnica, quanto nessa parte do trabalho, emprego e renda da população mais vulnerável. Eu vou começar contando a experiência que eu tive junto ao Ministério Público do Trabalho, e que eu vi, percebi, né, um trabalho que eles fizeram para tentar trabalhar com moradores de rua para auxiliares de cozinha, né, e no final das contas, conversando com o pessoal, eu percebi claramente que o emprego é o último item de um processo longo da cadeia. A parte cultural, a parte de resgate da condição humana, a parte alimentar, a parte da higiene, quer dizer, tem uma série de complicadores antes desse processo, até que essas pessoas estejam aptas, de fato, a fazer um curso e receber o emprego. Então, eu acho que se começar pelo fim, pode ser um grande problema, tá? Por invasão, ou mesmo por uma adoção dessas pessoas. Tá? Então, eu tenho algumas salvas que eu acho que é importante vocês, depois, se necessário, for conversar, pode ser um prazer conversar com vocês, para explicar como o Ministério Público do Trabalho fez esse processo. Uma outra experiência que eu queria relatar com vocês também, e aí depois eu entro com uma pergunta, eu fui secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do município de Goiânia, e lá a gente trabalhou com a parte de formação técnica para a área de TI. O que é a área de TI? Porque nós pegamos pessoas que trabalharam no Cine, né, fizeram os cursos no Cine, informática intermediária, avançada, e selecionamos as pessoas para fazer um curso de desenvolvimento de software. Então, ao final de 6 meses, as pessoas saíram como desenvolvedor de software, que é uma área do mercado. Tá? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu acho que vocês precisam achar um nicho que, de fato, a formação técnica dá o upgrade na carreira, dá o upgrade na renda da família, mas que não tem essa barreira de entrada que tem o morador de rua. Tá? Então, assim, eu acho que vocês precisam expandir. Não estou dizendo que vocês precisam ignorar o morador de rua, que eu acho que é uma causa significativa. Mas eu acho que vocês precisam expandir essa aplicação em outros tipos, né, de grupos que têm essa deficiência social, para que vocês consigam avançar mais rápido em alguns desses grupos. Tá? Então, acho que da área de TI é um caso específico disso. Tem uma geração que está apta a passar por esses cursos de 6 meses e saírem com alguma entrega de valor para essas empresas. As parcerias com associações, a parceria com as empresas, que a gente já fez lá atrás, eu acho que é viável. Né? E no final você tem programadores duplicando, triplicando a renda não dele, mas da família inteira. Né? Teve casos assim, de vendedores de água em sinaleiro, né? E ele simplesmente ao final do curso ele estava triplicando a renda da família, não era só dele, mas da família dele. Então, assim, é uma mudança significativa,
E é por isso que eu queria ver com vocês se vocês tentaram ou pensaram, e aí a pergunta, em outras possibilidades de formação técnica para outras áreas do conhecimento, inclusive. Bom dia, Celso, tudo bem? Duas pontuações que eu acho que talvez não tenham ficado claras. A primeira é que a nossa parceria com as ONGs, ela se dá exatamente por esse motivo, de não começar pelo fim. A gente queria uma estrutura onde a gente pudesse ter parceiros que trabalhassem com a retirada dessas pessoas da rua, trabalhassem com, por exemplo, quaisquer tratamentos médicos e necessários que eles tivessem, alguma ONG que, por exemplo, fornecesse abrigo, né? Então, nós entraríamos num modelo onde essas ONGs nos forneceriam essas pessoas que já estiveram em situação de rua, ou estão ainda, por exemplo, vendendo água no sinal, ou qualquer tipo de atividade, e elas têm um abrigo, elas têm alimentação, e elas têm um mínimo de, digamos que, saúde. Então, essas parcerias, elas eram fundamentais para a gente, talvez não tenha ficado claro no vídeo. E um segundo ponto é que nós não estamos capacitando para toda a área de construção civil, a gente está capacitando para um nicho específico, que é a área de acabamentos, que a gente acredita que é uma área que exija mais trabalhos, digamos que, detalhados, onde a nossa capacitação ali é verdadeiramente surtir efeito do que se a gente trabalhasse com, por exemplo, assentamento de tijolo ou atividades mais escondidas, entre aspas, né? Então, são esses dois pontos. Agora, sobre a pergunta, se a gente tentou trabalhar com outras áreas, outras capacitações, a gente quis especificar dentro da construção civil um nicho para a formação, né? Então, acho que foi isso que a gente tinha pensado. Eu acabei monopolizando, né? Mas e como é que vocês pensaram a monetização, assim? De onde vem a receita? Funciona assim. Todo serviço de engenharia, a gente tem o Sinduscon Goiás, por exemplo, que lança anualmente uma tabela de salários base. Todo serviço de engenharia, a gente orça, eu trabalho com orçamento, então a gente orça através de produtividade. Então, cada serviço tem um nível de produtividade que é medido em obra. Existe um padrão, a gente mede a produtividade de hora, a gente tem um salário hora base, a gente multiplica essa produtividade por esse salário hora, a gente tem um valor que paga por hora. Então, a gente pegou o serviço que a gente elencou, que eram 5 de acabamento, e pegou a produtividade, pegou a hora, multiplicou, chegou no valor de hora. Para a gente estruturar as nossas receitas, a gente fez curvas de produtividade, então a gente fez uma curva anual, para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, falando que os nossos funcionários teriam uma produtividade de 40%, porque eles não seriam contratados sempre, porque eles não teriam sempre a mesma produtividade, a produtividade média, digamos assim, então a gente colocou uma curva de 40%. Então, digamos que eu tenho 50 funcionários, trabalhando, por exemplo, 8 horas por dia, eu vou colocar aqui no final dos dias, a gente não trabalhou full-time 8 horas todos os dias, os 50 funcionários, a gente trabalhou 40% disso no primeiro ano. E as nossas receitas eram essas horas multiplicadas por aquela estrutura de custo que eu te falei, do salário base multiplicado pela produtividade. Então, todas as receitas, elas são baseadas nesse modelo. Não sei se ficou claro. Tentei explicar rápido aqui. Beleza. Inclusive, teria as parcerias com empresas de construtoras para que elas contratem esse serviço e a gente tenha uma renda mais estável mediante essas parcerias, mas de acordo que nosso serviço seja mais divulgado e tenha mais conhecimento, nossa renda pode aumentar com outras pessoas contratando esse serviço. Bom, pessoal, parabéns pelo projeto. Acho que o Celso mencionou várias das questões que eu também tinha dúvidas, mas eu vou ressaltar algumas coisas aqui. Essa questão da contratação ser por vocês e aquele valor de 100 e poucos mil está no orçamento de vocês, eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que vocês deveriam... Aí é uma questão bem assim do que eu vivo no meu dia a dia, né, com essa questão de intermediação. Eu acho que seria mais interessante vocês focarem nisso. Por exemplo, aqui eu moro em Balneário Camboriú, que tem uma construção civil fortíssima, e o problema que vocês colocaram é exatamente isso que acontece aqui, não tem mão de obra. Então, o Sinduscon, de fato, faz diversas parcerias para fazer essa capacitação. Concordo com o Celso nessa questão desse resgate que precisa ter, né? E eu acho que é interessante vocês pensarem um pouco sobre essa plataforma. Essas pessoas, como é que elas usariam isso, né? Porque eu trabalho com agricultor e, gente, é uma dificuldade absurda, eles só usam WhatsApp, sabe? Então, assim, essas pessoas, elas têm celular, elas não têm, como é que funciona isso? Vai ser tudo por essas associações? Acho que eu amei o projeto de vocês, achei muito legal mesmo, mas acho que precisa, sabe, de um teste prático para entender realmente, assim, como é que isso se
seria realmente, sabe? Então, acho que fica só mais ou menos essa provocação também. E o projeto Mão na Massa, que trabalha com mulheres, né, também em questões de situação de vulnerabilidade, que faz esse tipo de treinamento, eu acho que é uma boa referência para vocês entenderem um pouco como é que eles monetizam, né, e como é que funciona, assim. Mas parabéns, muito, muito legal. Então, acabou não dando tempo de colocar no vídeo, mas a gente faria, tipo, teria um setor de RH que estaria monitorando a nossa plataforma e entrando em contato com os moradores de rua que estariam sendo capacitados. Então, eles que ficariam por conta de ver se tem alguém querendo contratar e tal, e fariam a ligação com as pessoas. Se elas não tiverem como, elas não ficariam monitorando a plataforma, mas teria alguém responsável. Entendi. Beleza. Um adendo final, então, sobre a questão da terceirização e os funcionários estarem ligados a nós, porque, por exemplo, quando a gente vai terceirizar um serviço para uma construtora, a gente tem uma série de processos que a gente tem que controlar. Por exemplo, eu estou formando só a mão de obra, mas eu tenho que formar toda a logística de canteiro, eu tenho que formar toda a logística de entrega de materiais e de serviços. Eu estou colocando um terceirizado dentro de um canteiro com outros terceirizados e outras gestões. Então, eu acho que vinculá-los a nós, e nós fazemos esse serviço de gestão, é necessário para a gente ter o melhor produto. Obrigada, pessoal. A gente que agradece. Obrigada. Agora vamos passar para Maíra e Mariângela, Som das Cores. Oi, banca, né? Gostaria de apresentar o nosso projeto Som das Cores, desenvolvido por Maíra e eu, Mariângela. Temos uma vivência com o método nobre de alfabetização desde 2008, idealizado pelo nosso pai, e no intuito de atingir o maior número de pessoas, foi pensado no som das cores. O problema consiste na alfabetização, ou melhor, na falta dela. Já presenciou uma criança na 3ª ou 4ª série ainda com dificuldade na leitura, ou mesmo para identificar vogais e consoantes? Dados disponibilizados pelo IBGE apontam pesquisas de frequência escolar, o que não significa estar alfabetizada. O custo anual da educação infantil por estudante é de R$ 6.239. A geração alfa precisa de um método para captar sua atenção, pois é hiperconectada. Pensando nela, nosso projeto consiste na criação de um aplicativo freemium, no qual a criança aprenderá brincando. O Som das Cores se diferencia por utilizar o método nobre de alfabetização, moderno, dinâmico, personalizado, divertido e principalmente ágil. Acreditamos na capacidade da criança de autoaprendizagem. Apenas a estimulamos para que ela, por si mesma, descubra seu potencial. A criança aprende a ler sem conhecer uma palavra ou letra, apenas associando as cores. A plataforma será dividida em 4 etapas, sendo elas sons vocálicos, sons consonantais, encontros consonantais e consonantais complexos. Nosso aplicativo foi desenhado dessa maneira, dividido de acordo com as seguintes descrições: Facinho, Como Mágica, A Festa e Eu Sei. Exemplificando o primeiro módulo, haverá uma introdução com cor e áudio, em que a criança estará escolhendo a informação correspondente. A cada acerto, acumulará pontos. Poderá solicitar até 5 ajudas por etapa. Em caso de erro, aparecerá frases motivacionais para que ela prossiga. O impacto esperado é de médio e curto prazo, sendo de curto prazo a alfabetização e de médio prazo, considerando a literacia, poderá resolver questões de raciocínio lógico, interpretação de texto e elaboração de redação, entre outros. Pessoas ou instituições impactadas serão alunos, crianças, pais, professores e instituições de ensino. Em relação à possibilidade de expandir em outras situações, há aplicações do método em aulas particulares a crianças, foi aplicado em uma criança especial, adultos, em instituições de educação e para pais. E projeção futura para a criação de uma linha de produtos facilitadores. O mercado pretendido é instituições de ensino público, privado, pais responsáveis, professores, filhos e alunos. O tamanho do mercado, levando em consideração matriculados no ensino infantil, em Goiás, há 249.863. No Brasil, há 8.972.700
778 matriculados. Se tratando de instituições de ensino, em Goiás há 4.974, enquanto no Brasil há 185.740 instituições. O valor necessário para iniciar o projeto será de R$ 13.750, com custo mensal de R$ 5.930. De parceiros, temos 2 escolas em Goiás, uma em Minas Gerais e uma no Japão. E como potenciais parceiros, patrocinadores ou investidores, empresa Eagle e Fundação Le Mans. Em entrevistas realizadas, alguns relatos dos pais que utilizam o método tradicional foram que os filhos não entendem, não conseguem chamar a atenção deles, ou não têm paciência e tempo, e que os filhos querem mostrar que são autossuficientes. Já com professores que aplicam o método, é que o aluno não precisa conhecer as letras. Rapidinho aprendem, pois é lúdico, colorido e chama a atenção. Conheceu por curiosidade e não troca por outro. Ao questionar uma criança sobre a ideal alfabetização, a resposta foi: só ter desenho para pintar. E remete o quê? A criança só quer brincar. Foram realizados 2 testes em 2017 em crianças do 1º ano na Unidade Integrada Governador José Murat, em São Luís, no Maranhão. Ressaltamos que a criança já havia passado pelo Jardim 1 e 2. Do lado esquerdo, o levantamento de palavras que as crianças conseguiram ler. Do lado direito, com apenas 2 horas e 30 minutos de facilitação, é possível constatar o avanço obtido com as crianças, utilizando o método nobre de alfabetização. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para questionamentos e considerações. Obrigada! Bom, então vou começar de novo. Achei muito legal, parabéns aí pela proposta. Eu vou tentar, vocês veem se é isso mais ou menos que eu entendi. Existe já essa metodologia, o pai de vocês é um dos fundadores, pelo que eu entendi, mas ela não é uma metodologia digitalizada, ela não tem potencial de escalabilidade, e vocês estão com esse projeto para escalar ela. Seria mais ou menos isso? Só para eu entender um pouquinho do histórico. Oi, Daiana, bom dia, tudo bem? É isso mesmo, porque já possui um método nobre de alfabetização, e o que nós queremos é gamificar esse método, por conta da geração atual que demanda de um método mais lúdico, mais interativo, como jogos, porque a geração atual quer saber disso, de jogo. Então, pensamos nessa possibilidade. Tá, ok, perfeito. Então, para mim, o que eu acho que faltou tem muito a ver também o que eu questionei da Duque, que é a comparação, assim, com os concorrentes, para entender os diferenciais de vocês, como que eles estão atuando, quais funcionalidades vocês pretendem, né? Ficou claro ali mais ou menos o aplicativo e como é que seria, mas eu acho que essa parte comercial é muito importante, né? Você já tem, vamos dizer assim, um histórico de venda no meio offline, mas o meio digital, né, o próprio Celso comentou anteriormente, desse investimento que é necessário, né? Então, para mim, na verdade, só isso que ficou, assim, mais a desejar, vamos colocar assim, que eu acho que gostaria de ver um pouco mais em relação a esses concorrentes e a diferenciação de vocês. Nós até, Daiane, desculpa, nós fizemos assim, buscamos outros aplicativos similares para verificar como era o método deles, qual que era o custo também, que é até comparado ao custo dele, nós baseamos para fazer o nosso, e a gente só não pensou que tinha que colocar no projeto, mas até que fazer mesmo essa pesquisa fizemos. Não, tá ótimo, é da sua mesmo, que eu acho que quando, eu estou olhando mais com o olhar de investidor até, né? Como investidor, eu acho que isso porque eu já tive muito do outro lado, né, e continuo estando do lado de vocês, na verdade, do lado do empreendedorismo, mas os investidores, quando vêm as apresentações, eu acho que isso é uma grande demanda, e como vocês têm algo diferente, original, que já tem uma certa atração no offline, vocês têm uma grande possibilidade de captação de investimento, ao meu ver, mas isso é um fator que eu acho que seria interessante incluir.
Ah, entendi. Daiana, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, né? A gente fez validação com alguns pais em relação a aplicativos. Se eles chegariam a pagar por um aplicativo que ensinaria o filho deles na alfabetização. E aí eu lembro que até inicialmente, na nossa cabeça, a gente falou, não, R$ 300. A entrevista com o pai, a mãe falou, não, na minha atual condição financeira, eu vou de 150 a 200. E aí, tá, a gente pesquisando, chegamos na Fofu. O Fofu, ele não é um aplicativo de alfabetização, ele é mais ele é voltado para fonoaudiologia. E aí a gente viu lá que ele é muito bem estruturado, bem completinho, ele é freemium, igual o nosso, tem parte gratuita e parte dele é paga. E aí a gente pegou e viu lá os valores. R$19,90, R$39,00, não, Maíra, então, esse nosso valor que a gente quer, se eu fosse um pai, eu iria dar uma olhada nisso, então, vamos baixar. Aí tá, pesquisando a quantidade de usuários, vamos supor, o nosso valor, o primeiro pago seria R$20, né, R$19,90. Só em Goiás temos 250 mil matriculados, então, pensei, se todo mundo adquirisse isso, seria rentável, sim. A escalabilidade parte desse princípio, sem dúvida, né? Mas parabéns novamente, e a Fê aí tem uma boa experiência também com o Fofu, né, Fê? Então, temos aí no portfólio aí do ICE, eu faço parte também. Passo a palavra aí para os próximos avaliadores, obrigada. Aproveitando que a Nayana já fez a conexão aqui, acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês tiveram a oportunidade de explorar quem seriam os potenciais concorrentes, né? Acho que esse mercado, assim como a Duque, né, que foi o primeiro projeto que a gente ouviu, o mercado educacional, se por um lado ele é muito atrativo, porque quando a gente tem escala, a gente tem um resultado financeiro maravilhoso, e é um tipo de serviço que é muito valorizado pelos pais, né? Por outro lado, ele é muito competitivo, né? Assim, no campo dos investimentos em negócio de impacto, a maior parte das soluções que aparecem são na área de educação. Então, é muito difícil você se posicionar com um diferencial competitivo relevante, que muitas vezes vocês sabem que tem, porque o pai de vocês tem uma expertise nisso, mas não necessariamente o consumidor percebe. Se o consumidor não percebe, o diferencial ele não contribui, né, para as pessoas comprarem o produto. Então, acho que eu queria ouvir um pouco vocês, se tiveram a oportunidade de refletir um pouco sobre esse ponto. Fernanda, pensamos sim. Obrigada, Fernanda, bom dia. Pensamos sim nessa possibilidade. Qual que seria a nossa estratégia para se posicionar no mercado? Alguns professores que já tiveram contato com o método, inclusive foi um dos que responderam da minha pesquisa, que entraram para verificar, por curiosidade, falaram assim, será que isso funciona mesmo? E eles tiveram a constatação de que realmente funcionou, aplicando em seus alunos. Então, a nossa talvez estratégia seria com esses professores, inclusive uma professora de Brasília disse que ofereceu para o meu pai, para ele disponibilizar para ela gratuitamente, porque ela ensinaria os alunos da faculdade, e esses alunos aplicariam o método nos alunos que eles poderiam ter, e assim o método iria se propagando aí pelas pessoas para ficar conhecido, porque hoje não é conhecido. Então, essa seria uma estratégia nossa. Acho que não respondi. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que tá faltando. Peraí que a Maria vai responder. Tá, eu não vou acrescentar muito do que a Maíra falou, não. Eu só queria falar, assim, que a gente chegou a verificar, sim, aplicativos, inclusive tem aplicativos gratuitos, mas o nosso diferencial é o método nobre de alfabetização. É verdade, porque, tipo assim, eu acredito muito nele, a Maíra acredita muito nele, a gente entraria aqui com outro projeto, a gente abriu mão do nosso projeto para entrar com o do nosso pai. Não, Maíra, vamos com esse que eu acho que a gente vai ter mais sucesso. Então, eu acredito que o nosso diferencial seria esse. É só isso. Daiana vai poder dizer melhor do que eu, mas essa paixão que vocês têm, ela é fundamental mesmo para qualquer empreendimento.
Bom, gente, bom dia. Parabéns pelo projeto de vocês, realmente é muito, muito interessante. Quando eu vi o nome a primeira vez, até achei que era um projeto para daltônicos, porque eu conheci algo parecido em Portugal, que usava esse sistema, parece incrível, né? Cores para daltônico, mas era bem essa a proposta, mas achei muito interessante. A minha questão é um pouco diferente, é mais em relação à tecnologia, quer dizer, o que está por trás do aplicativo, né? Se vocês têm o domínio disso, né? Se essa tecnologia está bem tranquila para vocês. Sheila, bom dia, tudo bem? Nós não temos o domínio, será contratado, inclusive nós já até conversamos com alguns programadores para fazer orçamento para desenvolver esse aplicativo. Nós mesmos não teríamos esse domínio, não. Bom, aí sendo terceirizado é algo que vocês têm que ter muita atenção em cima, né? Tem que ser um contrato bastante amarrado para que vocês possam assegurar a propriedade disso, e não só no momento do desenvolvimento, mas depois de manutenção, suporte, né? Até porque no momento de ter um aporte de investimento nisso, como é o caso da Fufu, por exemplo, que é apoiado, por exemplo, pela Samsung, participou do programa Protect Samsung, isso é algo que foi um diferencial na hora do investimento, né? Então é bom que vocês tenham isso aí bem claro. Com relação, sim, com relação ao contrato, eu sou estudante de Direito, já tenho uma experiência com contratos, e a minha irmã, que é analista de sistemas, ela tem também um pouco de experiência com relação a essa questão de projeção, de sistema, de acompanhar isso. Então, assim, nós não conseguimos desenvolver, mas o acompanhamento será feito, assim, bem em cima. Gente, eu fiquei morrendo de medo do Celso perguntar alguma coisa e não deu tempo. Ai. Muito obrigada, pessoal. Finalizamos as apresentações da manhã. A professora Helena e a Emília vão dar uma palavrinha com vocês. Fica à vontade, professora. Só ia brincar com a Maíra, que ela foi salva pelo gongo. Mas até uma coisa que o Celso já se ofereceu para um outro grupo, e que eu acho que é bacana comentar, é que esse momento não deve acabar aqui, e talvez os que vão ganhar os primeiros lugares não sejam os projetos que vão ser os projetos de sucesso. Então, eu recomendo que todo mundo, assim, realmente procure a banca, os mentores, o SEI, a gente da UFG, porque eu acho que tem muita coisa que pode ser desenvolvida, a gente pode tirar muitos projetos muito bacanas daqui. Então, queria estimulá-los, inclusive, a encarar os Celso, né? E que hoje está, assim, como eu falei, além de ser um professor da UFG, também está no governo, então, isso é uma possibilidade muito boa para a gente, né, assim, para esses projetos. Eu queria, novamente, assim, parabenizar todas as equipes pelas propostas muito bacanas, convidar vocês todos para participarem da premiação às 17h30, então, principalmente, o pessoal, as equipes com certeza vão estar presentes, mas eu queria convidar também, se for possível, os membros da banca estarem presentes, né, e realmente agradecer novamente a colaboração de vocês, foi um trabalho muito bacana. Eu queria, professora, né, cumprimentar aí o Celso, que eu não tive oportunidade, a Sheila, a Fernanda, a Dayana. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, né, professora? Que vocês fazem a diferença aqui, né? Então, cada um do seu papel, fazendo, né, os seus questionamentos, que eu tenho certeza que vai colaborar muito para o crescimento desses projetos. Igual a professora Helena falou, né? Então, assim, não é só os premiados, mas aqueles também que não forem premiados têm a chance também de se tornar, né? Tirar essa ideia do papel e torná-la num negócio. Então, agradeço muito a todos vocês, desculpem os transtornos do começo, mas é porque a gente estava usando um outro computador, e acabou que ficou no mesmo computador, ficou 2 janelas abertas, mas, assim, um abraço, assim, um beijo no coração de todo mundo e um grande abraço. Bom dia, então.
Nos vemos mais tarde. Até logo, pessoal. Boa sorte para todos. Tchau, tchau, gente. Parabéns aí novamente. Até mais.